Neste vídeo eu irei passar para você de maneira clara e objetiva tudo sobre Bolsa de Valores e por onde você deve começar. Ações, fundos imobiliários, ETFs. Fique comigo até o final desse vídeo para você finalmente se tornar um investidor de Bolsa de Valores. Olá, eu me chamo Stefano Israel e sou o criador do canal Dinheiro no Bolso, o canal mais enriquecedor do Brasil. E galera, vocês não sabem como eu gostaria de ter recebido esses ensinamentos lá atrás, em 2019, quando eu comecei a investir. Muitas vezes eu nem sabia o que estava fazendo, comprava por ambição, ganância, ou por dicas de youtubers da época, né? Mas, felizmente, eu me aprofundei nos estudos, em cursos, livros, fui investindo na prática, errei bastante, eu confesso, mas acertei muito mais e eu vou conseguir passar para vocês bons ensinamentos que eu gostaria de ter recebido lá atrás. Pois então, deixe o seu like e se inscreva no canal, que isso vai fazer com que o YouTube entenda que é um conteúdo de valor e vai passar para cada vez mais pessoas. Vamos lá? Mas antes de falar sobre as ações, os fundos imobiliários e etc., nós devemos saber o que é Bolsa de Valores. E Bolsa de Valores nada mais é do que um lugar onde investidores e empresas se encontram. Por quê? As empresas, elas querem crescer, elas querem contratar mais pessoas, investir em ciência e tecnologia, comprar maquinário, expandir as suas operações. Mas para isso ela precisa de dinheiro. Como ela pode obter dinheiro? Através de crédito bancário, né? E uma das formas dela obter dinheiro é vendendo uma parte dela, pedacinhos, ou seja, ações. E na Bolsa de Valores esse é um bom lugar para isso. E lá onde a gente vai encontrar os investidores, que somos nós. Então perceba que tem três partes aqui: os investidores que querem rentabilizar o seu capital, a Bolsa de Valores que faz essa intermediação e as empresas que querem captar dinheiro para investir nas suas operações. Então, dito isso, galera, vamos às opções. O que são as ações? As ações são a menor fração do capital social da empresa. Então, você comprando uma única sequer ação de uma empresa, você está se tornando um sócio dela, porque você está comprando um pedacinho. Quais as formas de ganhar dinheiro com ações? Bom, você tem uma que são através dos dividendos. Uma empresa, quando ela lucra, ela pode optar por distribuir esse lucro para os seus acionistas, através dos dividendos. Então, essa é uma excelente fonte de renda para nós que somos investidores, né? Vamos para um exemplo. A Taesa é uma companhia de energia elétrica e ela tem as suas ações listadas em bolsa. Uma única ação de TAE4 custa R$ 12,60. E no último ano ela distribuiu 97 centavos de dividendos por ação. Se você tem 10 ações, você recebeu R$ 9,70. Se você tem as 100 ações, você recebeu R$ 97. Se você tem 1.000, você recebeu R$ 970 e assim por diante. Mas nem todas as empresas elas pagam dividendos. Muitas vezes elas são empresas de alto crescimento e ao invés de ela distribuir esse lucro para os acionistas, elas preferem investir no próprio negócio, fazendo com que ela cresça cada vez mais e no futuro consiga distribuir melhores dividendos. Então tem as empresas que pagam dividendos e aí varia de empresa para empresa. Tem empresa que paga a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, né? Agora entramos em uma das classes de ativos que eu mais gosto na Bolsa de Valores, os fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais é do que você investir em imóveis. E existem dois tipos: os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, e os fundos de papel, que investem em dívidas, né? Em títulos de renda fixa. Vamos explicar o fundo de tijolo, por exemplo. O fundo de tijolo tem a figura de um gestor e ele vai comprar imóveis para o seu portfólio. Se for um fundo focado em galpões logísticos, então ele vai comprar aqueles galpões. Sabe aquelas famosas empresas como a Amazon, o Mercado Livre, que tem aqueles galpões gigantescos? Então, muitos galpões desses são de fundos imobiliários. E aí, em poucas palavras, esse gestor compra os imóveis, coloca inquilinos lá, né? Os inquilinos vão pagar aluguéis para o gestor, para o fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário irá distribuir para nós mês após mês. Eu vou utilizar o exemplo do BTLG11, por exemplo. Uma cota só custa R$ 103. Nos últimos 12 meses ele valorizou 7,3% e o dividend yield, nos últimos 12 meses ele distribuiu 8,75%. Vamos fazer uma simulação? Ele distribuiu 76 centavos no último mês. Se você tem 10 cotas, você recebe R$ 7,60. Se você tem 100 cotas, R$ 76. 1.000 cotas, 760 e 10.000 cotas, 7.600 reais. Essa é uma excelente fonte de renda passiva que pinga todo mês na sua conta. O BTLG, para quem não conhece, é um fundo de galpões logísticos. Eles têm seus galpões localizados próximos de rodovias, em alguns estados aqui estratégicos, né? Os principais inquilinos desse fundo são Mercado Livre, Amazon, Claro, Assaí
e Coca-Cola, entre outros. E lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda, é apenas exemplos que eu estou usando para explicar para vocês. Agora, mais uma classe de ativos que eu gosto tanto quanto os fundos imobiliários, que são os ETFs. Os ETFs nada mais é do que fundos de índice. Como assim? Nós temos os fundos tradicionais, né? Que você vai lá na sua corretora e investe, mas aí até cotizar leva um tempo, né? Não são nada eficientes, muitas vezes você resgata e demora muitos dias para cair na sua conta, porque tem carência enfim. E tem os fundos de índice, que é a mesma finalidade, são fundos de investimento, só que eles têm as suas cotas negociadas em bolsa, então você consegue comprar e vender na mesma hora. É muito mais eficiente dessa maneira. E eu já adianto que isso tem se popularizado cada vez mais, as pessoas têm deixado de investir em fundos tradicionais, né, que são ineficientes. Eu vou explicar mais para vocês em outros vídeos, porque se eu explicar agora vai ficar um vídeo muito longo. E estão migrando para os ETFs. Eu, por exemplo, só invisto em ETFs. Lá fora, nos Estados Unidos, eu só invisto em ETFs. Aqui, como a nossa bolsa tem muitas oportunidades, eu invisto em ações também, mas ETFs é uma excelente opção. E eu gosto de citar exemplos. O BovX11 é um ETF que custa menos de R$15, inclusive, é muito acessível, qualquer um pode comprar. Ele acompanha um índice de referência. Qual que é o índice dele? O Ibovespa, que nada mais é do que a nossa bolsa. E nesse índice tem diversas empresas, como por exemplo, Vale, Petrobras, Bradesco, B3, Rene, Localiza. Então é basicamente você com R$15 comprando uma cesta de ações. Isso é muito bom. Por quê? Porque é barato, eu digo barato em termos de taxas, né? O BovX11, por exemplo, você paga 0,15% ao ano de taxa, então é uma taxa bem baixa. Ele é eficiente, então ele vai acompanhar o índice Bovespa. As ações que não estão performando bem, o índice Bovespa tira. E as ações que estão performando bem, o índice Bovespa vai colocá-la. Então você não tem esse trabalho de ficar vendendo e comprando, né? Quem faz isso é o próprio índice e consequentemente o ETF. E ele também é acessível, apenas com R$15 você compra uma cesta de ações. Se você fosse comprar cada ação do índice Bovespa, você ia desembolsar uma grana muito maior. Tá bom, falei tanto de ações, fundos imobiliários, ETFs, agora, Stefano, por onde você começaria? Bom, eu já vou dizer logo de cara que eu começaria por fundos imobiliários. Por quê? Porque, imagina, você está investindo em bons imóveis, com bons inquilinos e está recebendo uma renda todo mês. Nada incentiva mais do que o progresso. Imagina você receber R$1 mês que vem, aí você investe mais, recebe 2, 3, daqui a pouco você vai estar recebendo 10, 100, 200. Daqui a pouco isso vai ser um excelente complemento de renda e no futuro você vai poder finalmente dizer que vive de renda, porque você vai receber tanta renda passiva vindo de fundos imobiliários, por exemplo. E eu já adianto que não é bom você receber só de fundos imobiliários, é bom você ter investimentos em renda fixa também, ter investimentos em outros ativos para você não depender só dessa classe de ativo. Mas é um excelente investimento para você começar na bolsa de valores. Vocês lembram que eu citei o BTLG11, por exemplo, que é um fundo de galpão logística, mas existem também os fundos de fundos, que tem a figura do gestor e ele vai montar uma carteira cheia de fundos imobiliários. Então você está investindo num fundo de fundos, só que quem tem esse trabalho de escolher os fundos é o gestor. Então é uma maneira excelente de começar. Vou citar alguns exemplos, né? Não que vocês vão investir nesses exemplos que eu vou citar, mas é apenas para você estudar. Tem o BCFF11, que é o fundo da BTG Pactual, XPSF, que é o fundo da XP, entre outros vários. Estude e você vai gostar bastante. E nunca concentre em todo o seu dinheiro investido em apenas um ativo. É o ideal que você invista em vários ativos para você diversificar. Porque, cá entre nós, se você tem uma cesta e um ovo, e essa cesta cai, você quebrou o seu único ovo. Mas agora você tem uma cesta com ovo, outra com ovo, várias cestas. Se uma cai e quebra um ovo, você ainda tem outras com você mesmo. Então é muito importante diversificar. Tá, entendemos que os fundos imobiliários são um excelente investimento para começar na bolsa de valores. Agora eu vou falar na onde eu não começaria, nas ações. Por quê? Agora essa é a parte polêmica. Porque eu vou citar o meu exemplo. Eu sou um jovem de 22 anos e eu aporto por mês 3 dígitos, né? Seria muito mais interessante eu gastar a minha energia em fazer mais dinheiro, trabalhar mais para me conseguir aportar mais, por exemplo, R$1.000, R$2.000. E com isso eu vou chegar na liberdade financeira mais rápido. Ao invés de ficar estudando muitas ações, e estudar ações eu já adianto, galera, leva tempo você analisar setor por setor, comparar as empresas que tem nesse setor, fazer contas, olhar indicador por indicador, isso leva tempo. E não é interessante você investir em uma ação, 2 ações. É interessante você montar uma carteira, por exemplo, com pelo menos 10 ações. E fazer isso leva muito tempo. Então, para mim que sou jovem, não vale a pena montar uma carteira de ações, vale muito mais a pena investir em ETFs, porque com um único ETF eu consigo comprar uma cesta de ações, né? E vale ressaltar, galera, que não existe
o melhor investimento do ano, aquele investimento que vai bombar. Não, existe o melhor investimento que é para você. Tem gente que gosta de investir só em ações e não investe em fundos imobiliários, como por exemplo o maior investidor da nossa bolsa brasileira, o Luiz Bassi. Ele não gosta de fundos imobiliários de jeito nenhum. O professor Baroni, que é um especialista em fundos imobiliários, ele tem uma carteira só de fundos imobiliários. Eu, por exemplo, eu gosto de investir um pouco em cada. Então vai de cada um, você tem que escutar todo mundo, mas pensar com a sua própria cabeça e escolher os investimentos que faz mais sentido para você. Se você ficou até o final desse vídeo, deixe o seu like, que isso vai ajudar demais o canal a crescer e passar a mensagem da educação financeira para cada vez mais pessoas. Agora conte para mim, você investe em ações, fundos imobiliários? O que você acha sobre bolsa de valores? Deixa aqui nos comentários que isso pode ajudar outras pessoas também, né? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.